Toda semana no Câmara Livre nós convidamos alguns personagens da cidade, as pessoas que vivem a comunidade na sua aldeia, para trocar experiências com nós. A nossa ideia é colaborar através dessa missão pública na transferência de informações sobre as escolhas de vida e o modo de viver de cada um. E a partir disso oferecer a você um referencial a partir dos nossos convidados para que você eventualmente reflita o nosso mundo. Nós não queremos transformar nada, mudar o seu modo de pensar. Nós queremos dialogar com você através desse nosso eixo no Câmara Livre. Olavo Pelegrina Júnior, de uma família radicada na cidade, com raízes aqui, para ser redundante do ponto de vista da observação, e que milita do ponto de vista da cidadania em várias frentes. Nós já conversamos sobre várias dessas suas observações no dia a dia. E queremos agradecer por você ter aceito o nosso convite de fazer esse recorte conosco. Muito obrigado, é uma honra estar aqui conversando com você, conversando com a cidade, falando dessas questões que envolvem, que podem ser eventualmente um apoio ou um agregar de experiência para outras pessoas. A nossa primeira questão, e é sempre a mesma, ela é uma questão de raiz, lá de origem. Qual a sua memória afetiva de infância, Olavo? Não nos importa aqui se é na primeira infância, se é logo em seguida, se é na adolescência, na pré. A gente quer fustigar você sobre aquele fato, momento, objeto, algo que quando você olha para a sua trajetória, você fala, isso me marcou por alguma razão. Tá. A memória afetiva, ela talvez, como de muitos, a minha memória afetiva está ligada à minha mãe, ao acolhimento, ao cuidado, ao zelo, à expressão. Ela tem um jeito muito peculiar de expressar afeto. Não é? Existem alguns estudos que falam sobre linguagens de amor, né? E essas que a gente prefere chamar de expressões de afeto. E ela tem uma expressão muito peculiar dela. Sempre foi uma comerciante nas atividades e ela sempre expressou afeto presenteando, às vezes acima das capacidades dela, mas era uma forma de saber que é a forma que ela aprendeu, né, e a forma que ela repetiu para com os filhos, expressando afeto, um cuidado e sempre presenteando, algo muito marcante nela. Você usou a palavra acolhimento e talvez por uma missão de vida, isso é um abuso de inflexão minha na nossa conversa, você lida com eventuais faltas de acolhimentos ou das boas relações entre pais e filhos em uma boa parte da sua vida. Como você lida com essa sua percepção pessoal, cidadã, emocional? Porque você também é pai, também é filho. Quando você vê um conflito lá que poderia eventualmente ter sido resolvido sobre outro caminho que não eventualmente com a carteira da OAB. Compreendo. Esses dias eu fazia uma reflexão sobre relacionamentos, né? Nós temos, lá no nosso íntimo, talvez pela fala do padre, que os relacionamentos são eternos. E foi engraçado um pensamento da semana passada. Casamentos acabam, isso é um fato. E a capacidade de adaptação do ser humano é gigantesca. Então, os relacionamentos são refeitos, a vida renasce, ela é refeita, a felicidade é uma busca constante. E a área de família, ter optado pela área de família, e é interessante, a maioria dos advogados não gostam. Eu descobri nesses anos que tem que ser vocacionado. Ouvir, porque implica fortemente em ouvir, um exercício de empatia, experimentar a dor do outro, um diferencial muito grande. E sobre resoluções, primeiro, houve algo muito marcante na minha vida. Eu tive uma separação, de fato, foi uma separação longa, e depois retornei ao meu casamento. E nessa separação eu pude sentir a dor do meu cliente. Foi algo muito marcante na vida profissional, experimentar o que é a dor de uma separação. A dor de uma separação, ela é a mesma dor de um óbito. Existe o luto da separação, na verdade seria o luto do relacionamento, né? O luto daquele relacionamento que morreu. Isso é importante para fazer um profissional melhor, mas
sob o ponto de resolução, a resolução madura dos casamentos, a conversa, essa é a melhor forma de resolver. Mas quando as emoções estão ebulindo, né, e nós somos latinos, as nossas emoções elas são fortes, são intensas, fica quase impossível algumas vezes ter resoluções, principalmente quando os pontos são mais conflitantes, mais difíceis, experimentar resoluções amigáveis. O primeiro papel do advogado é a tentativa da resolução amigável quando possível. Nós, por força das boas relações profissionais construídas no tempo, conversamos com a Ana Carla Cristione nessa mesma cadeira, na Vara da Família, o Gilmar Garni, por exemplo, nas relações do dia a dia. E entre as questões, entre várias, ele falou, olha, a aptidão da questão do judiciário de decidir aqui, nesse caso, ele vai muito além da questão processual, porque em boa dose as audiências se transformam quase que num divã. E de traumas não resolvidos, né? Às vezes a questão não é a causa. Perfeito. Essa fala, você citou 2 juízes de competência indiscutível, Bauru, fantásticos, vocacionados, né? Vocacionados. Existe no direito e no curso da advocacia, porque direito de família não é só estudar direito de família. Há necessidade de uma migração para entender o ser humano e entender um ponto que é relevantíssimo, que é a questão subjacente. O que está por trás daquilo que é colocado no meu consultório, no meu escritório? O que ele está dizendo, o que aquele cliente está dizendo, verdadeiramente corresponde ao fato ou é uma expressão de sentimento, ou é uma visão míope daquela situação posta? Quando ele me pede, por favor, aumente a pensão, há uma necessidade de alimentos maior financeira, ou é aquele raciocínio, eu estou usando um exemplo tosco claro. até, ou é aquele raciocínio, eu quero fazer com que o devedor de alimentos sofra? Essa leitura é extremamente importante, porque se a questão subjacente não for verdadeira, você não será possível ao advogado satisfazer, trazer uma satisfação para a pretensão daquele cliente. Porque o que se busca isso é muito interessante, é fazer com que o outro sinta a dor experimentada por aquele que foi deixado, por exemplo, num divórcio, numa separação. A dor do deixado, ela é muito patente, ela é muito presente. Só que essa dor da perda ou a própria dor do luto, ela não pode ser utilizada como uma questão secundária para um litígio, por exemplo. Muito embora isso aconteça de maneira muito intensa. Possivelmente os juízes confirmaram esse ponto. A habilidade do advogado de família é entender as questões subjacentes e trabalhar fortemente com o seu cliente para que ele entenda que alimentos termina numa questão basicamente numérica, guarda termina com o melhor interesse da criança e do adolescente e visita termina com o melhor interesse da criança e do adolescente aliado à presença de ambos os pais. Olavo, a esta altura, você consegue responder por que direito? Sim. Na sua vida? Sim, é muito engraçado isso. No primeiro teste vocacional, ainda no colegial, saiu direito. Mas Dona Nena, minha mãe, fala que nasci para ser advogado, que essa é a profissão. Alguma vez pensei em outras profissões? Claro, sempre pensamos. Mas não, a advocacia entrou no sangue. Ela está no meu sangue, ela faz parte da minha vida. Eu nasci advogado, eu sou advogado. Algumas vezes em casa minha esposa fala, você precisa deixar de ser advogado aqui dentro, né? Mas é uma pessoa só. Não somos 2 pessoas ou 3 pessoas, somos uma pessoa só. Isso é vocacionado, não pelo teste, mas pela vida, pela forma de agir, pela forma de pensar. Segundo o poeta musical Paulo César Pinheiro, toda imagem do espelho refletida tem uma face que o tempo ali prendeu. Todos temos qualquer coisa repetida, um pedaço de quem nos concebeu. O que você tem de Olavo? Sim, sim.
Seu Olavo é de uma honestidade ímpar, um trabalhador metódico, assíduo, fantástico, um ferroviário, né? Quase como toda a história aqui de Bauru. Esse é um grande espelho, é uma grande realidade que eu procuro a toda forma manter e honrar. É uma pessoa fantástica. E mais do que o espelho paterno, a própria advocacia, também foi uma reflexão recente, ela vem da história. Meus avós, 3 dos meus 4 avós são estrangeiros, imigrantes, acolhidos aqui, não é? 2 espanhóis, uma argentina e outra filha de italianos. Tudo isso, a luta deles, a busca pela inserção, a história deles, sempre histórias riquíssimas, também eu creio que me motivaram não só na advocacia, porque a advocacia envolve várias faces, né? Lutar pela cidade, isso sem pretensões políticas. Essa fala, em especial nesses tempos, né, nesses tempos de prévia de eleição, soa muito mal. Mas o fato é que você é envolvido com as questões de cidadania, sim, tal qual seu pai o foi. Sim. E se o foi, o é. Porque o que foi feito do ponto de vista coletivo, na minha singela colocação, não tem demarcação de tempo. Nelson, há 4 semanas atrás aproximadamente, ouvindo uma testemunha aqui em Sorocaba, ele falou: Olavo, você é parente do José Duarte. José Duarte foi um comunista, apesar de eu não ter essa vertente, ele foi um comunista histórico no país. Há um livro, José Duarte, o Maquinista da História. Aqui teve uma atuação que Bauru, e passou a maior parte da vida dele preso. Essa é uma face. Ontem eu avancei bastante nesse livro dele. Essa é uma das faces também que motivaram a convivência com a história dele, também motiva fortemente a atuação social. Olavo Pelegrina Júnior, onde a dona Nena está em você de alguma forma? O fenômeno da repetição, né? O fenômeno da repetição é muito engraçado. E o fenômeno da repetição é um fato. Ele é um fato porque nós aprendemos, né? Nossa primeira escola são os nossos pais. E essa frase, ela permite um uso profissional para entender pessoas, conhecer a história de vida das pessoas. Isso faz com que nós entendamos muito de uma pessoa, muito de um caso, muito de uma consulta jurídica, mas nós repetimos, né? E há um tempo atrás minha filha me disse que era muito interessante quando ela me pedia um certo valor para fazer alguma coisa, e eu dava um valor a mais do que ela havia pedido. Isso era uma característica da dona Nena, ela fazia isso. Perdão, ela fazia, né, porque não faz mais, já está uma senhora. Mas é uma demonstração de afeto, de presentear e de cuidado também. Isso é muito marcante, muito marcante. A outra questão dona Nena é uma comerciante aqui em Bauru desde os 14 anos, com a loja dela de mais de 40 anos, a Kátia Modas. E dona Nena sempre foi uma pessoa de muito relacionamento, de muita conversa, né? Então ela vai no restaurante, ela cumprimenta todo mundo. Antes de ir embora, ela fala tchau para todo mundo. Essa é outra característica, de conversar, de ouvir pessoas, de se interessar pela vida das pessoas. É algo muito peculiar dela. Dona Nena, se sinta abraçada aqui pela nossa pergunta aqui no Câmara Livre. Tem algumas coisas que dariam um programa separado, e fazer recorte é muito difícil, mas vamos lá. Me angustia muito como jornalista a dificuldade do instituto jurídico, se puder assim chamar, da alienação parental, porque de fato ela acontece em várias relações no dia a dia, por homens e mulheres. Usar o filho como objeto de conflitos ou de vingança ou de qualquer outro sentimento me parece algo muito pouco nobre. Ao mesmo tempo me angustia porque não sei se ela é tão simples assim de ser comprovada. Uma das provas mais difíceis no direito de família é a prova da alienação parental. Bom, primeiro, a alienação parental é um misto. As pessoas têm informações diferentes. Esses dias eu vi uma fala
em que o pai disse, eu não quero contato, eu tenho dificuldade em contato com a minha filha, eu não quero proximidade porque eu estou muito ocupado cuidando da minha mãe. Na verdade, essa primeira leitura, nessa fala, ela não é verdadeira, porque há por trás disso um relacionamento ruim em que ele não quer ver a ex-mulher e lá é usado a filha em fase de crescimento, necessitando da figura paterna, necessitando da figura materna e tem sofre essa alienação por uma questão subjacente não verdadeira. E é uma coisa interessante, é o que está por trás disso, o que está no inconsciente que gera esse padrão de comportamento alienador. É muito, muito amplo. Como foi a criação, como é a expressão de afeto da pessoa envolvida nisso. Mas falando sobre a prova que foi a sua colocação, a prova base da alienação parental é o estudo psicossocial. Agora, o alienador, que muitas vezes é quem detém a guarda, faz influências gigantes. E o estudo nem sempre reflete a verdade. Nem sempre, perdão. E os técnicos, psicólogo, assistente social, do poder público, têm uma demanda gigantesca, são heróis, são lutadores. Mas essa demanda gigantesca, às vezes, impede uma leitura um pouco mais profunda, um segundo olhar, uma leitura mais conjuntural do que simplesmente uma conversa de 30 minutos e sair laudando. Isso é temerário. E os erros são gigantes. E os danos da alienação parental são eternos. Para escolher 2 pontos desse meio cheio de nuances específicas e diversidade de temas, cito um que também me incomodou. De novo, numa matéria que fiz há um tempo com a doutora Ana Carla Cristione, numa conversa de profissionais, ela me disse, olha, eu estou chateada com a quantidade de casos de humilhação de idosos que chegam na vara da família, de gente lúcida da cidade, né, que se apropria do pai, enfim, da mãe, do tio, do que sobrou, da avó, do que sobrou, talvez a palavra seja forte, tentando expurgar economicamente, né, com um esbulho emocional, se pudesse usar uma expressão derivada aqui. O ser humano ele é genial, fantástico, mas ele vai às raias de uma situação incompreensível. É inominável. A infância, ela é frágil. A infância é frágil. O ser humano, o infante, ele é frágil. E essa fragilidade, ela se repete nesse ocaso, nesse final da vida. Soma essa fragilidade ao quadro econômico. Uma matéria dessa semana, jornalística, relatava que o aumento da inadimplência de idosos, porque se afundam em empréstimos consignados nos seus benefícios para socorrer os jovens. Você tem uma face física, você tem uma face econômica e uma face emocional. O uso dessa fragilidade. E isso é visto no escritório e é muito triste, principalmente quando o idoso sacrifica a denúncia para proteger aquele que o violenta. A sensação de mãos atadas diante desse caso, quando o idoso diz, eu não quero fazer nada, eu cuido dele, eu vou dar um jeito nisso. Não vai dar um jeito. Chegou o tempo da fragilidade, não há mais aquela determinação, aquela força, aquele ânimo, não tem. Sim. E é muito triste, né? Uma história muitas vezes fantástica de vida termine numa condição dessa. A necessidade é do equilíbrio. Vamos pensar, fazer um raciocínio muito rápido. A Lei Maria da Penha equilibra uma certa fragilidade física da mulher em relação ao homem e equilibra. O Estatuto do Idoso tentou trazer isso, mas nós temos a legislação no Brasil que ela é ótima, ela é maravilhosa. O Estatuto da Criança e do Adolescente é maravilhoso,
Mas o governo federal jogou no colo do município e não mandou dinheiro, não é? O Estatuto do Idoso traz a mesma questão. A legislação é boa, mas como implementar? Como implementar? Como nós podemos pedir que as polícias, com um quadro de vagos gigante que tem, possam fazer alguma coisa? Demandaria um trabalho de conscientização de assistentes sociais, da sociedade inteira para trabalhar na denúncia. Mas se a sociedade inteira denunciar, há estrutura para socorrer? Não há, não há. Aí cai na lei que não pega por falta de estrutura. É muito triste isso, não tem luz no fim do túnel, não tem. O que você gosta da cidade que você escolheu para morar até aqui? Amo essa cidade, amo. Bauru, ela tem um misto de cidade pequena com cidade grande. Cidade pequena porque é engraçado, em meia hora de conversa você pode descobrir que é parente, né? Você conversando com uma pessoa em meia hora você fala, pô, conhecemos em comum, né, tal pessoa, e o risco de descobrir que é parente. Mas ela, por ser uma cidade que congrega o comércio, que atrai outras cidades, a questão universitária, ela traz uma diversidade interessante, uma riqueza interessante. É uma cidade com produção cultural, mas infelizmente é uma cidade muito maltratada, falta seriedade, falta comprometimento com a cidade, falta abnegação. O nosso gestor, os nossos gestores precisam pensar mais na coletividade, mais na cidade. Esse final de semana eu estive no Parque do Ibirapuera, como o meu coração ficou apertado. Eu pensei, fiz o raciocínio, qualquer bauruense, né? Nós discutindo parques de papel aqui, né? Como seria ter um parque desse em Bauru? E tantos parques que nós temos no papel, não é? Falta comprometimento. O que nós temos mais próximo, né? O bosque. É triste, é triste. Você é nascido no meio analógico e está sob o aprendizado da era digital. Como você foi incorporando essa questão no seu modo de ser no dia a dia? Essa é uma pergunta fantástica, né? É quase inacreditável, não tinha Google. Nós líamos a Barça, lembra disso? Não lembro, você é mais novo do que eu. Nós líamos a Barça. Mas eu tive muitos irmãos, eu era o mais novo, então por isso eu me recordo. E às vezes umas referências, né? Mais novo. Outro dia eu falei para uma pessoa, nossa, que coisa rápida, apareceu o Flash Gordon. A pessoa olhou para mim e falou, mas quem é Flash Gordon, né? A tecnologia, ela caminha forte junto com o direito. E ou você moderniza ou fica para trás. Não há uma opção. Abraçar a modernidade é uma necessidade. Então, a primeira experiência com o celular, né, o segundo grupo de celulares que eu consegui comprar, era muito difícil, a gente pagava a ligação que recebia, era difícil, fala rápido, né? E o direito ele trouxe essas facilidades, então o uso dos primeiros computadores ainda, nem HD, o computador não tinha HD, só tinha um disquete primeiro de 5 1/4, depois de 3,5 polegadas, mas precisava. Não dava para usar. Meu primeiro instrumento foi a máquina de escrever, mas em 6 meses eu tinha que ter um computador. Depois o crescimento do computador, depois o processo eletrônico, foi um marco gigante na história dos advogados. Mas nós temos que adotar. A tecnologia é presente. O advogado de família ele tem que usar a tecnologia para conhecer o que a parte contrária faz, como colher uma prova para utilizar num processo, né? Às vezes até um trabalho, entre aspas, stalker, de pesquisar, de ir a fundo na investigação, mas tem que conhecer os meios, tem que saber usar e aprender com os jovens. Você não deve ter feito, mas eu fiz escola de datilografia. A minha filha nasceu... Você acredita que eu fiz? Você fez também? Porque eu peguei na minha terra, na minha cidade, a datilografia ainda, no período em que... Fantástico usar todos os dedos, mas os nossos filhos nasceram... Estava fora do tempo. Os nossos filhos nasceram sabendo digitar. E para nós foi uma luta acertar com os dedinhos e tomar uma dura da nossa professora, né? O professor na época, que não utilizava. Então, o uso da tecnologia é um instrumento, uma ferramenta no direito, que não dá para abrir mão e quem fica para trás, infelizmente, alguns ficam para trás ou se recusam a aderir à tecnologia, esses perdem.
esse incorporar de tecnologia, ele vem fortemente com a profissão. O que você pensa sobre o uso da constelação familiar no judiciário? Tem algumas varas aí experimentando Sim. conflitos a partir dessa investigação do que está no entorno. O judiciário, ele caminha fortemente para os meios alternativos de solução de conflito. Precisa refletir, precisa refletir. A constelação, eu encaro a constelação hoje, né, meu primeiro contato foi um pouco assustador, eu vi uma vertente religiosa demais para a psicologia, porque a psicologia é uma ciência, tem seus instrumentos, tem os seus métodos, enfim, que precisam ser honrados. Não há achismo na psicologia, não é acho, não tem isso, é uma ciência. Pois bem, mas se saber usar adequadamente no judiciário esses meios alternativos, o que se busca? O que se busca é, indo na raiz freudiana, né? O que se busca é chegar no inconsciente, entender o inconsciente, aquelas memórias que às vezes nós temos uma reação e não sabemos de onde essa reação veio, que ela está introjetada, guardada no nosso inconsciente. Várias formas de chegar no inconsciente. Talvez a constelação seja uma delas, mas é adequada para o judiciário? Há tempo suficiente? O judiciário tem tempo suficiente para fazer isso? Esse é o melhor instrumento? O judiciário lançou a mão fortemente da conciliação, mas a ausência de tempo, excesso de demanda, pode não trazer todo aquele resultado. E a conciliação no direito de família, vamos colocar assim, os instrumentos, as formas alternativas de solução de conflito no direito de família são riquíssimas. Fui conciliador do Tribunal de Justiça por 7 anos. Parei por uma questão a ordem não entendeu que não era adequado, achei por bem honrar o quadro a que eu pertenço. Mas a minha experiência na conciliação foi maravilhosa, mudou meu jeito de advogar. A ótica do outro lado da mesa faz refletir. Levei essa reflexão para as minhas petições iniciais, as minhas intervenções no processo e a abordagem do meu cliente também. Olavo Pellegrina Júnior era um recorte, e como recorte ele termina sempre numa boa aflição, de que a gente possa de novo fazer outros encontros para outros recortes, porque as escolhas estão no seu curso, no seu caminho. Então, desde já, no Câmara Livre, te agradecendo, você está convocado e convidado para os nossos novos recortes ao longo do tempo, porque temos muito a aprender com os nossos convidados para oferecer a quem está do lado de lá. Esta é uma missão pública, tal qual a sua. Espero ter conseguido fazer alguns recortes com você e, por favor, se não lhe deixei comentar ou não lhe dei a oportunidade de falar algo que você tenha vontade, fique à vontade. Uma honra estar aqui, uma honra dividir um pouquinho dessa história e algo que eu pudesse deixar para as pessoas é determinação, é prosseguir, é olhar para o objetivo. O momento ele é um fato que pode ser mudado, mas olhar para o objetivo, não perder o objetivo nunca, nunca, e seguir, mesmo que pareça inatingível. Eu sou extremamente fã de Dom Quixote, tem quadros e tem estátuas de Dom Quixote. A primeira edição em português de Dom Quixote está na minha sala de trabalho. Dom Quixote foi escrito como uma comédia, mas ele permite outra leitura. E essa leitura de valores e de determinação, objetivando um resultado. Acho que isso é o melhor. Como os imigrantes, como os meus avós, meus bisavós, que lutaram fortemente e não perderam o foco. Acho que essa é o grande diferencial desses dias e da nossa vida. Muito obrigado. Obrigado. Esta não foi uma conversa sobre petição, foi uma conversa sobre pertencimento, escolhas de vida. O nosso Câmara Livre fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.